Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve Lohse, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E depois de um recesso aí de 2 semanas, eu tô de volta, tá, gente? Fiquei fora aí por motivos de saúde, já tive que fazer uma pequena cirurgia, fiquei quietinho em casa sem fazer nada, né? Me recuperando da cirurgia, né? E agora eu tô de volta aqui. A data de gravação desse vídeo está sendo dia 2 de março de 2025, estamos em pleno carnaval, tá? Então se o barulho vier da rua, tá? Vocês não estranhem, tá certo? Porque realmente não é uma época muito calma para se gravar vídeos, eu tenho que gravar muita coisa hoje aqui para vocês, porque a gente tem muita coisa para falar, tá? A gente também está no dia 2 de março de 2025, né, como eu já falei, hoje é o dia também da cerimônia do Oscar, né, a gente está torcendo aí pro Ainda Estou Aqui, que tem 3 indicações, né, vou fazer um vídeo sobre o Oscar, comentando os resultados do Oscar depois também, colocar aqui para vocês, tá, e eu quero, né, com essa torrente de filmes aí que ficaram acumuladas nessas 2 últimas semanas, né? Eu quero aí nos próximos dias conversar com vocês sobre esses filmes todos que estão passando, tá? E eu, como hoje é o dia da entrega do Oscar, né? Eu quero justamente falar sobre um filme que está com 10 indicações, tá? Que é o Brutalista, né? Eu fiz uma pesquisa prévia dessa vez, tá, gente? O Brutalista ele ganhou 3 Globos de Ouro, tá? De melhor filme dramático, melhor direção, tá? O diretor do filme, deixa eu botar meu óculos da tia aqui, que ainda tá meio complicado. Brad Colbert, tá? Melhor diretor, tá? E também ganhou o melhor ator para dramático, né, pro Adrien Brody, né, que a gente se lembra muito dele, né, no Pianista, né, do Roman Polanski, se eu não me engano, que também ganhou vários Oscars naquela época, né, no caso, né. Quais são as indicações ao Oscar, né? Lembrando que eu fiz a minha colinha aqui. Vamos lá. Melhor filme, melhor ator, né, pro Adrian Brody, melhor diretor, 3. Melhor atriz coadjuvante para Felicity Jones, tá? Melhor roteiro original, melhor ator coadjuvante pro Guy Pearce, né? Fotografia, trilha sonora, direção de arte e montagem. Então, quer dizer, é um peixe graúdo aí, tá? Que tá chegando, né, para concorrer ao Oscar aí, no caso, tá? A gente tem concorrentes de muito peso esse ano, né? Além de Emília Pérez, você tem Conclave também, você tem o Brutalista, né? Realmente vai ser uma disputa e tanto essa noite, né? E depois a gente vai conversar sobre isso com vocês, além dos 3 Globos de Ouro, né? Que o Brutalista já ganhou, tá? Um filme de 215 minutos, quase 4 horas, em torno de 3, mais de 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas, né? O filme tem até intervalo, gente, como se fazia com os filmes antigamente, né? Que você tinha um intervalinho para ir ao banheiro, coisa e tal, né? E uma coisa que você não vê muito hoje em dia, né? Intervalo cronometrado lá, com o cronômetro lá de 15 minutos, né? Tocando durante o intervalo, passando durante o intervalo para você poder controlar o tempo, você poder dar a sua saidinha e voltar para a sala, foi o que eu fiz, né? Uma coisa bem conveniente para um filme dessa quilometragem, né? Dessa distância toda temporal, vamos dizer assim, de quase 4 horas, vamos dizer assim, né? E vou ter que dar spoilers aqui, como eu sempre faço, tá, gente? Lembrem-se que eu sou um cara que fala de dar muito spoilers aqui, tá? Porque a gente precisa conversar sobre o filme, tá? E o filme ele fala sobre o que exatamente? O que é esse tal de brutalismo, né? O filme ele fala de um arquiteto húngaro fictício, tá? Isso tem que ficar bem claro aqui, tá? Chamado Laszlo Toth, que é interpretado pelo Adrien Brody, né? Que tá fugindo, né, da Europa, né, depois da perseguição dos nazistas durante a Segunda Guerra, né? Ele foi preso em campos de concentração, conseguiu escapar, só que ele conseguiu chegar aos Estados Unidos antes da sua mulher, e a sua mulher ficou presa lá por muitos anos, né? E até ela chegar aos Estados Unidos demorou bastante. Enquanto ele chegava aos Estados Unidos, ele tentou se estabelecer, né? E aí, ele que era um arquiteto renomado, estudou na Bauhaus, né?
e era adepto do estilo chamado brutalista, né? Daí o termo do filme, né? Não é porque o cara sai dando porrada em todo mundo, né? Ele é bem. Ele é um cara bem, como vamos falar, de temperamento forte, mas o filme não é por causa disso. Tem até um pouco, né? Brinca um pouco, flerta com isso, né? Mas vamos falar rapidamente desses dois estilos arquitetônicos. A Bauhaus surgiu na Alemanha, né? No contexto da República de Weimar, né, Walter Gropius, né, a parte do expressionismo, aquele negócio todo que era para designar uma moderna arquitetura, aquele negócio todo, né, onde você tivesse onde as obras arquitetônicas fossem ao mesmo tempo bonitas, né, fossem boas para os olhos, né, de se ver para os olhos, tá, e tivesse uma grande funcionalidade, né. A gente, quando vê o Metrópolis do Fritz Lang, por exemplo, você vê na arquitetura da cidade essa ornamentação, tá? E essa funcionalidade que inspirou a Bauhaus, né? O estilo brutalista, tá? Ele vai um pouco na vibe da Bauhaus, mas tem algumas diferenças, né? Vou botar meu óculos da tia aqui de novo, tá? Esse estilo brutalista, ele tenta trabalhar com materiais mais baratos como concreto, por exemplo, né? Você faz estruturas geométricas muito sólidas e maciças, né? Janelas e paredes pequenas, né? Dá uma sensação de imponência, né? Onde no caso aí a ornamentação está acima um pouco mais acima da funcionalidade, ela também tem que ser funcional, tá? Mas ela tem que ser mais ornamental do que funcional, ao contrário do que você vê na Bauhaus, onde essa coisa era um pouco mais equilibrada, vamos dizer assim. Eu não sou um especialista em arquitetura, tá, gente? Tô falando aqui bem por alto disso, tá? Posso estar falando alguma bobagem, alguma besteira assim, tá? Mas é interessante você perceber, né, o estilo arquitetônico dele no final das contas. Pois bem, ele vai começar a trabalhar, né, com a ajuda de um húngaro que estava lá, que se americanizou totalmente, né? E esse húngaro ele vai ele vai trabalhar em obras, coisa e tal, fazer reformas de casas, coisas do gênero, né? E ele também tinha uma loja de móveis, né, onde o nosso Laszlo Toth colocou, né, suas invenções, suas inovações para vender, né? Uma coisa que é extremamente moderna, né, essa arquitetura de móveis, né, que ele estava fazendo, inspirada nesse estilo brutalista, né, que era uma coisa que era muito estranha, né, à cultura americana, né, no caso, né, a cultura americana que não tem o mesmo, vamos dizer assim, eu posso estar sendo muito preconceituoso aqui, tá, gente? Mas não tem o mesmo letramento, né, que a cultura europeia, vamos dizer assim, de uma certa forma, tá? É claro que vai haver exceções, tudo bem, né? Mas ainda assim, né, era uma arquitetura que estranhava muito, né? Que os americanos estranhavam muito, né? E aí, quando ele vai fazer, né, uma obra, né, ele vai renovar uma biblioteca do filho de um ricaço, né? O ricaço chega, vê a casa dele toda esculhambada, né? A mãe dele estava doente, o cara surtou, né? Porque foi uma surpresa que o filho fez, e expulsou todos os caras da obra, né? Inclusive o nosso Laszlo Toth lá, né? E aí depois o Laszlo Toth acabou ficando meio que culpado por aquilo tudo, porque ele é que refez, né? Ele que fez meio que o projeto arquitetônico da sala super moderna, né? E aí aquele amigo húngaro dele acabou, né, expulsando ele. E ele teve que trabalhar numa mina de carvão, alguma coisa assim, né? E deixou de ser o arquiteto. Anos depois, esse mesmo milionário, né, que é interpretado pelo Guy Pearce, né, ele olhou um pouco melhor aquele projeto arquitetônico, com a cabeça mais fria, achou aquilo lindo e foi procurar, né, o nosso Laszlo Toth. E aí tira o Laszlo Toth da mina, né, e encomenda com os Laszlo Toth uma espécie de o projeto arquitetônico de uma espécie de centro cultural que ficaria na fazenda dele na Pensilvânia, no alto de uma colina. E aí o filme ele vai indo por essa vibe, né? Depois até a esposa dele chega à América. Eu não vou parar com os spoilers por aqui, que eu já falei muita coisa do filme. De qualquer forma, vamos falar de algumas coisas aqui. Primeiro, né? É um filme super, hiper, ultra atual, tá? Por quê? Porque está fazendo a discussão da questão dos imigrantes nos Estados Unidos, né? E de como esses imigrantes são bem recebidos ou não. O filme deixa bem claro que esses imigrantes chegam, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, eles são até de uma certa forma acolhidos, né, pelo governo americano, não é essa caça às bruxas
completamente insana que está acontecendo hoje, né? Que eu não vou nem citar o nome daquela criatura laranja horrível lá que está presidindo os Estados Unidos, né? E o que acontece? Há uma receptividade do governo, a gente percebe que os imigrantes estão sendo recebidos, estão sendo acolhidos, coisa e tal, mas não se pode falar o mesmo do povo e da cultura, né, estadunidense, né, da cultura americana com relação a isso. Há um estranhamento muito grande com relação ao que o Laszlo Toth faz, né? Tem o agravante, né, de que ele é judeu, né, e que ele vai sofrer preconceito dos protestantes americanos também, né? Você tem essa questão cultural também aí, desse preconceito todo que está acontecendo de cristãos contra judeus, esse negócio todo, tá? E o que acontece? A gente vai percebendo, né, que esse estranhamento, né, vamos dizer assim, essa hostilidade contra os imigrantes estrangeiros, né, já não vem de hoje, né? E o mais estranho é que esse é um país que os Estados Unidos são um país que foi construído pela imigração, né? Mas você vai ter um núcleo, né, branco, anglo-saxão e protestante, né, que vai, como podemos dizer, adquirir essa pecha, né, de serem, né, os fundadores da América, né, da grande América branca dos Estados Unidos, coisa e tal. E aí o preconceito já vai começar a aparecer aí, né, no final das contas, né? Então isso é uma coisa que a gente vê, né? Outra coisa que a gente vê também, como é que eu posso dizer, é o trabalho dessa arquitetura, né? Apesar de você ter, né, o Laszlo Toth como um personagem fictício, né? Ele muito bem poderia ser um personagem real. E personagens reais do mundo da arquitetura são citados ao longo do filme, né? Então a gente vai vendo essas histórias aí sendo contadas, né? A gente vai vendo a aproximação do Laszlo Toth com esse ricaço, mas ao mesmo tempo você também vai ver uma situação de distanciamento. É uma relação que começa bem conflituosa, né, pelo caso de você ter ele fazendo uma obra na casa, uma obra não autorizada na casa do Ricasso, mas depois o Ricasso se aproxima dele com uma grande admiração, mas depois, com o andamento do projeto, né, do Centro Cultural, né, a coisa vai ficando também bem conflituosa, vão aparecer intempéries, vão aparecer problemas aí, coisa e tal. E depois, quando a esposa dele chega também, né, também vai haver problemas também entre ele e ela, né, que ficaram distanciados muito tempo, esse negócio todo, né, também vai haver uma situação de estranhamento aí no final das contas. O filme tem uma cara enorme de ser inspirado numa história real, cara. Realmente é uma pena, entendeu? Que esse brutalista seja um personagem fictício. Mas ele muito bem poderia ser um personagem real, tá? E vou dizer para vocês, o filme é extremamente cativante, gente. Você fica ali os 215 minutos todinhos vidrado o tempo todo no filme, você não vê nem a hora passar. Podem ir ver esse filme sem, vamos dizer assim, sem preocupação nenhuma com a coisa da longuíssima duração, porque é um filme que passa muito rápido, apesar de ter mais de 3 horas. É impressionante como esse filme ele consegue render e como ele consegue prender a atenção do espectador. As atuações eu não preciso nem dizer. Destaque máximo, né, para o Adrien Brody, né, que é um grande ator, que eu achava que ele devia ter um pouco mais de aparição no cinema, né? Ele ficou aquela coisa do pianista, depois foi fazendo outros filmes aí, meio que sumiu do circuitão, vamos dizer assim, agora está de volta, né? Mas ele é um ator extremamente talentoso que deveria ter mais chances, né? O Guy Pearce estava sensacional. E a Felicity Jones, eu vou falar um negócio para vocês, gente. Eu até gosto dela, mas eu não acho elas grandes coisas como atriz, não, sabe? Realmente, eu acho ela uma atriz bem, sei lá, água com açúcar. Ela tá, inclusive, se eu não me engano, é indicada atriz coadjuvante, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que eu já falei para vocês, né? Ela tá indicada atriz coadjuvante, a Felicity Jones, tá, gente? Mas opinião pessoal minha, tá? Opinião minha, tá? Isso não significa que ela seja ruim. Eu não acho ela, vamos dizer assim, uma enorme atriz, não. Embora ela tenha tido uma participação boa no filme, sabe?
Mas, por exemplo, em Rogue One eu achei ela muito fraquinha. Minha teoria de tudo, ela ainda foi mais legal, coisa e tal. Isso também depende muito do personagem que é dado, né, pro ator também, né? Quando você tem um personagem com mais profundidade, o ator pode trabalhar mais, né? Quando você tem um personagem mais chué, entendeu? Como foi em Rogue One, talvez, né? Talvez a pessoa não consiga se desenvolver tanto, tá? Mas ainda assim, é um filme do Adrien Brody, tá? É um filme do Adrien Brody totalmente, tá? O Guy Pearce também, ele vem muito bem no filme, tá? E é basicamente isso que eu tenho para falar sobre Brutalista com vocês, gente. O vídeo já está relativamente longo, tenho que falar de outros filmes aqui. E eu vou encerrar a conversa por aqui. Grandes expectativas, tá? Para ele realmente ganhar, abiscoitar algumas coisas aí, tá? E foi um filme legal de se ver, gente. É uma coisa que você não vê todo dia, não, sabe? É uma coisa que um filme que a arquitetura, né? É o mote principal, é o escopo principal do filme, tá? É uma coisa que você não está muito realmente acostumado a ver no cinema e vale a pena dar uma conferida no Brutalista assim. Não fiquem com medo da longa duração do filme e vão assistir, porque realmente vale a pena. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br, tá? E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.